Eu acho que alguns deles acham mesmo, eu não digo que eles sabem o impacto, mas acham que quase que é uma coisa que é merecido, não é? Tu puseste-te nessa situação, tu estavas a enviar fotos, então eu acho que eles usam isso quase para se desculpar na cabeça deles, de isto não é assim tão grave, porque pá, então uma Foi consequência, Uhum. uma consequência de andares de saia é seres abusada sexualmente e apalpada. Uma consequência de enviares nudes ao teu namorado é ele um dia partilhar isso publicamente. Como eles têm isto assim organizado na cabeça deles, para eles aquilo é só uma consequência de uma falha, de um erro cometido pela mulher. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Mais de 60% dos jovens em Portugal já sofreu violência no namoro. A maioria ainda acha normal. Recentemente foi exposto um grupo no Telegram onde mais de 70 mil pessoas partilham conteúdos íntimos sem consentimento. A convidada de hoje já enfrentou várias batalhas, superou um cancro ainda em adolescente e mais tarde viu a sua intimidade ser violentamente exposta, mas não se calou. Tornou-se mais resiliente e firme, fundou a Associação Não Partilhes, que hoje conta com mais de 50 mil apoiantes e é uma das vozes jovens mais incómodas e ao mesmo tempo urgentes no nosso país. Enquanto tantos ainda normalizam a violência, há ainda quem escolha fazer o barulho. Hoje não é só um episódio, é um manifesto pela liberdade. Bem-vinda, Inês Marinho. Obrigada, André. Como estás? Estou bem, muito bem. Este texto resume parte do teu caminho, não o todo. O que é que ecoa daqui destas palavras? Eu adoro que me digam que eu incomodo, porque eu acho que nem sempre, mas às vezes as pessoas que incomodam vêm assim, agitar as marés, agitar os ares. E estive agora recentemente num painel de empreendedorismo jovem e estávamos mesmo a falar disso, de qual é que era a importância da juventude. E acho que é mesmo essa, é incomodar e tocar em pontos que se calhar já estavam consagrados e estabelecidos como é isto e é o que é e sempre foi assim, e do nada aparece alguém que diz ok, mas não tem que ser assim só porque sempre foi assim, e eu gosto de ser essa pessoa chata. E qual é a fatura de marcar essa diferença? É assim, eu acho que a fatura é tenho gente muito afincadamente a apoiar-me e tenho gente muito afincadamente a querer-me calada. A única questão é que quanto mais me mandam calar, eu mais tenho vontade de falar, e eu acho que sou assim desde muito pequenina, então acho que essa é a moeda a pagar, é ter comentários de ódio e ameaças e esse tipo de... É aquela que sentes mais no teu dia-a-dia? No dia-a-dia não digo tanto, porque é mesmo online, não passa para a vida real, entre aspas, não é? Mas no online vejo muito isso, as reações nem sempre são positivas, mas eu também sou muito esperançosa e vejo que as pessoas cada vez reagem de forma mais positiva e isso, para mim, mostra cá uma maior consciência social. Falaste há pouco destes painéis para que te convidam para estes temas que eu também mencionei nesta introdução, e sei que já te cansa, e passa aqui o cansa entre aspas, porque parece que vens falar sempre dos mesmos temas. Obviamente vamos tocar aqui nesses temas, mas eu não gostava que fosse só isso, gostava de conhecer também aquilo que te apaixona e aquilo que te dá vida e traz vida. Se nos puderes desvendar parte desse teu mundo que nem sempre é tão presente, eu gostava que o fizesses. E pronto, além destes temas para os quais és recorrentemente convidado a falar, que outras coisas fazes na tua vida que te dão essa alegria e esperança de que falavas? Olha, claro, a palavra cansar é mesmo muito forte. Eu adoro falar desses temas importantes, mas acho que toda a gente consegue compreender que, obviamente, que às vezes é um bocadinho, como é que eu ia te explicar? Overwhelming, estar constantemente a falar de temas super pesados, questões de abuso sexual, não é? São de cancro, são coisas muito pesadas e que realmente, mesmo que eu não sinta, têm um peso energético. Pronto, coisas que eu acredito. O que eu costumo fazer fora do meu ativismo, eu ouço música, gosto de passear, eu sou muito homebody, eu adoro estar em casa com o meu gato, adoro ver séries, sou viciada em true crime e em YouTube.
vejo muitas séries de true crime e adoro estar com os meus amigos. Acho que sou uma pessoa um bocadinho até básica nesse sentido. Acho que a minha maior paixão e o que mais me relaxa mesmo é o true crime. Não sei se isso é creepy. Eu já li que isso é um bocado creepy. Mas o que é que te leva a esses universos? Porque não seria expectável, não é? É assim, eu acho que isto vem muito também dos meus pais, principalmente da minha mãe. A minha mãe já assistia a muitos documentários de crime, de coisas relacionadas, eu também gosto de ver documentários históricos, mas vou sempre mais para, mesmo que seja histórico, eu vou para a parte do crime. Eu não sei, eu gosto de perceber como é que funciona a mente humana e gosto de perceber até onde é que ela pode chegar. E vejo coisas incrédulas e acompanho casos mesmo afincadamente. O caso acaba de sair nas notícias e eu vou logo ver se já saíram vídeos no YouTube a falar sobre aquilo e ando sempre à procura. Pronto, tenho assim um bocado essa obsessão. Vais mais ao fundo dessas sim, questões. Sim. Preocupa-te mais esse olhar para a mente do outro, onde somos todos capazes de ir, mesmo que aparentemente não o possamos parecer? É por aí? Não sei se é tanto uma preocupação, é mais quase eu perceber que pessoas que fazem coisas muito más não são assim tão diferentes de nós. Há pessoas que fazem coisas horríveis, que eu nem posso dizer aqui, inimagináveis, e que tu olhas para elas e pensas... esta pessoa não é assim tão diferente de mim, por isso o que é que me difere de mim para ela, para esta pessoa ter cometido este crime tão horrível contra outra pessoa? E eu gosto de perceber e gosto muito de ver também a parte psicológica dos criminosos e das vítimas, e meio que às vezes há uns padrões e eu gosto de os reconhecer. Pronto, eu não sou psicóloga, mas se calhar noutra vida gostaria de ser. Ainda tens caminho, não é? Sim. Não vale a pena fechar portas, mas é interessante porque por parte do teu caminho também acabas por te cruzar com a violência de alguma forma. Isso ajuda a ter uma leitura ao longo do tempo que passas ou passaste por essas situações. Estas leituras que vais tendo de outras coisas ajuda nesta perspectiva de olhares para o que te aconteceu e acontece a milhares de jovens, raparigas e meninas. Não sei, acho que eu nunca, por exemplo, com esta questão de eu acompanhar muitos crimes, há coisas que eu compreendo e há coisas que eu ainda não compreendo. Eu não estudei isto, obviamente, eu estou a ver como uma mera espectadora. E uma coisa que eu não consigo compreender são crimes sexuais, porque acho que é uma coisa muito supérflua. Eu consigo muito mais compreender um crime de um homicídio. Acho que há uma maior possibilidade de ser justificável. Por exemplo, uma questão de alguém fez mal ao nosso familiar. Não acho que seja, obviamente, correto, nem justo, mas consigo compreender. Agora, crimes sexuais contra crianças, já é muito complicado para mim compreender o porquê disso acontecer, porque acho que... o sexo não é uma necessidade, nem é uma necessidade fisiológica à nossa vida. Nós não temos que fazer sexo para sobreviver. Então, se tu poderias ter esse prazer de outra maneira, porquê que o fizeste desta maneira? E depois também percebi que os abusos sexuais não estão relacionados com sexo, ou com tesão, ou com vontade sexual, ou com líbido, estão relacionados com poder. E isso, se calhar, também veio de eu assistir de tão perto a estes crimes e também falar constantemente com sobreviventes destes crimes e perceber que isto não é uma questão de eu estou cheio de vontade de fazer sexo, eu quero ver uma mulher nua. Não, é uma questão de eu sei que poder é que eu tenho sobre esta pessoa. E essa relação com o poder, como é que tu a encaras hoje? Porque quem te ouça, o teu discurso é forte, é poderoso, transmites essa garra naquilo que falas. Como é que fazes essa relação com esse poder? É diferente, não é? É assim, o que eu sinto é que os abusadores sexuais sentem esse poder sobre as suas vítimas e possíveis vítimas. E o que eu sinto é que o meu poder não difere assim tanto do poder que eles sentem. E que eu tenho o poder, pelo menos, de falar. Não tive o poder de escolher ser vítima ou não, mas eu agora tenho o poder de falar. E esse poder
é muito maior que o deles, porque a minha voz chega a muito mais sítios. E eu acho que consegui um bocadinho, não sei se estou a responder à tua pergunta, mas eu consegui um bocadinho quase entrar numa competição de tipo, ok, se queres lutar comigo em questões de poder, então vais ver que eu tenho muito mais poder do que tu, e se tu não tens vergonha de estar a cometer crimes, então toda a gente vai saber que tu estás a cometê-lo. E faço aqui um parênteses, obviamente, eu não acho que a justiça social seja o melhor fim, mas isto é um grito também pela falta de justiça estatal e pela falta de justiça legal que existe. Se a justiça funcionasse, eu não tinha que expor a minha história publicamente. Há um desfazamento. Claro. Se a justiça efetivamente resultasse, ninguém tinha que expor a sua história publicamente. Com certeza que a maior parte das vítimas de violência online, fisicamente, sexual, psicológica, não tem assim tanta vontade de estar a recontar a sua história publicamente, estar a ir mexer em gavetas e abrir gavetas que se calhar já estavam arrumadas para ter uma migalha de justiça ou uma migalha de responsabilização. Acho que muitas, se calhar, só queriam fazer uma queixa e que fazer uma queixa não fosse um calvário de ter que passar não sei quantos anos, de não ter nenhuma proteção, mas infelizmente é isso que acontece. Então, pessoas como eu recorrem a essa questão da justiça social que por agora está a funcionar. Ou seja, esses testemunhos, essas partilhas que fazes, no fundo, acabam por... as pessoas familiarizam-se com a tua partilha, não é? E sentem uma referência, não é? Porque a lei não acompanha, como dizes, não é? Uma história como a tua pode ter esse poder de, ok, não estou sozinha, isto infelizmente acontece a mais pessoas, mas há solução, embora não pareça que haja. Eu percebi rapidamente que não estava sozinha, e isso ao mesmo tempo assustou-me de perceber que era tão grave, que era um problema tão expandido, mas ao mesmo tempo também me deu um bocadinho de paz, isto se calhar é um bocadinho egoísta, mas de perceber que aquilo não estava a acontecer só a mim. E eu espero que isto também ecoe na cabeça de outras pessoas. E a principal mensagem que eu quero passar e que eu sempre quis passar a toda a gente é que nós não temos que nos calar. Passar por um tipo de violência, seja ela física, sexual, psicológica, não nos tira a nossa voz e não nos faz ser inferiores de alguma maneira, não nos faz ser maus na história, e eu acho que há muitas pessoas que têm esse medo e vergonha, e é essa a minha principal mensagem, que é: a única pessoa que deveria ter vergonha é a pessoa que está a cometer essa violência, não a pessoa não a pessoa que está a sofrer. Por isso, o nosso poder está sempre na nossa voz, nem que seja uma pessoa ouviu a nossa história, sentiu-se aconchegada e pensou, ok, eu não estou nisto sozinha. Se isso aconteceu, já vale a pena. Mas esse empoderamento, com certeza que te foi cultivado na tua estrutura, acredito. Sim, eu acho Ou achas que o recebeste mais tarde, devido a estas experiências? Não, eu acho que tive vários momentos na minha vida que me ajudaram a ter esta resiliência. Acho que, por exemplo, o facto de, tanto na família do meu pai como na família da minha mãe, os espaços eram muito liderados por mulheres, mesmo mulheres que, entre aspas, se tenham submetido, se calhar... coisas más pelos maridos, a precariedade, porque os maridos é que trabalham, que é o exemplo mais ou menos das minhas avós, mesmo assim a voz delas era sempre a última. E também era um bocadinho na minha cabeça de eu não quero estar submissa nunca a um homem. E eu vejo que agora elas estão mesmo chateadas por terem tido estes anos todos de submissão. A minha mãe também é uma mulher muito poderosa, as minhas tias, irmãs da minha mãe e a irmã do meu pai também, as minhas tias avós também, e eu sempre tive assim grandes figuras de grandes mulheres perto de mim. E sempre mulheres que me puxaram para a razão e para a justiça e para a igualdade. Eu lembro-me desde muito cedo, a minha mãe cultivar-me essa questão de ver no outro um semelhante e nunca julgar o outro por ser diferente. E eu fui, obviamente, uma adolescente parva e já gozei com pessoas, mas isso estava-me sempre na cabeça de eu sei que o que eu estou a fazer se calhar não é assim tão certo. Depois disso tive a questão do cancro, e eu acho que isso me deu também uma grande... como é que eu ia te explicar? Uma maneira de ver a vida bastante diferente, de... não só resiliência, mas de pensar, ok, a vida pode mudar de um momento para o outro, se eu tiver que fazer alguma coisa é melhor eu fazer agora. Sentes que morreste nesse momento, e o morreste aqui é com certeza figurativo. Sentes que houve uma morte de uma pessoa até esse momento, e
e depois seguiu-se uma outra vida? Completamente, sim, sinto mesmo isso. O cancro foi uma fase muito boa para mim. Eu estava muito bem psicologicamente, estava muito focada em ficar bem e em mim, esse era o meu principal foco. Mas eu, antes do cancro, era uma pessoa com muitos problemas de autoestima, queria-me suicidar, via-me ao espelho e chorava, odiava a minha cara, odiava o meu cabelo, odiava o meu corpo, achava-me magra demais. Eu lembro-me que eu tinha mesmo muitas frustrações com a minha aparência física e até com a maneira como eu lidava com as pessoas, com as relações. Achava-me muito sensível, muito frágil, pensava que nunca iria encaixar neste mundo e que o meu futuro não ia ser risonho, de certeza. Essa era a minha visão de miúda, sei lá, dos 13 aos 15, se calhar um bocadinho mais nova. Acho que se calhar veio muito talvez do bullying que eu sofri. Eu já tentei desconstruir isto com o meu psicólogo e acho que percebemos um bocadinho em conjunto que foi daí. Mas assim que me disseram assim, ok, parece que foi do género, eu queria efetivamente desistir da vida e cheguei a tentar, menor de idade, antes dos 15 anos, e parece que do nada me disseram assim, ok, então olha, tens aqui uma doença que pode ser terminal. E isto parece um bocado romantizado, mas é a verdade mesmo. Tens aqui uma doença que pode ser terminal, queres mesmo morrer? E eu percebi que não queria mesmo morrer e agarrei-me à vida como nunca me tinha agarrado até ali, e do nada coisas que eram super importantes para mim, tipo o meu corpo, agora do nada tenho um catéter gigante à frente, toda a gente vê. O meu cabelo, odeio o meu cabelo encaracolado, tenho que esticar o cabelo todos os dias, do nada fiquei sem cabelo. E essas coisas que eu achava que, se calhar, há 2 anos tinha pensado, se isto me acontecesse, eu nem sei o que é que fazia à minha vida. Do nada aconteceu-me e foi tipo, ok, isto é uma consequência para eu sobreviver. E a coisa que eu mais quero é sobreviver e viver. Ainda assim eras muito nova, não é? Tinhas sim. 16 anos. 15. Mas foi esse período, esse ano de vida que... 2 anos. Esses 2 anos de vida que foram de desafio e garra, que felizmente ultrapassaste, e hoje também és uma voz ativa por isso, e esses testemunhos que partilhas, porque são importantes. Infelizmente há jovens que passam pelo mesmo. O que é que fica depois dessa experiência? Essa vontade de querer viver tudo muito intensamente? Sei que fizeste alguns excessos nesse pós-período. Sim, eu acho que tem coisas positivas e tem coisas negativas. Acho que agora também já me perdoei, porque na altura achei que tinha tido uma fase assim completamente louca. Comecei a beber, comecei a fumar, comecei a fazer tudo. E eu agora percebo, claro, eu era uma jovem que perdi a viagem de finalistas, perdi uma relação, perdi a relação com as minhas amigas. Claro que eu queria começar a fazer coisas que se calhar não tinha feito durante aqueles 2 anos que tive trancada num hospital. Mas eu agora quase que tenho uma visão que eu agora já percebi que quase que dei a volta, que eu já não era uma pessoa que me chateava muito, mas eu tenho muita dificuldade em chatear-me. Eu não costumo gritar, não gosto de discutir, e até meio que fujo um bocadinho dessa zona. Se alguém começar a gritar ou a discutir, eu não tenho muita paciência. E eu acho que isso já era um bocadinho antes do cancro, mas depois do cancro veio-me ainda mais do género, eu não tenho tempo para isto. Tipo, eu posso morrer amanhã. E eu tenho sempre esta coisa na minha cabeça do eu posso morrer amanhã. E às vezes isto coloca-me em sítios perigosos. Por exemplo, estou numa relação super tóxica e penso, mas pelo menos estamos vivos, não é? Pelo menos temos saúde e pelo menos eu não vou morrer amanhã, ele não vai morrer amanhã. Podia ser pior, eu podia ter cancro. E isto faz-me relativizar coisas que nem é assim tanto para relativizar. É tipo, ok, tiveste cancro, mas agora estás numa relação super tóxica e também tens que sair disso. Então eu tenho assim às vezes momentos em que eu penso tipo, ok, eu não estou bem, mas podia estar pior, podia ter cancro. E é tipo, não, ok, tu não estás bem e não estás bem. Ponto. Não tem nada a ver com o cancro. Não tens que comparar tudo ao cancro, porque, obviamente, se eu comparar tudo ao cancro, vai parecer tudo bem, sempre. Ou nunca nada vai parecer tão mal. Então eu agora estou a aprender, quase que dei a volta, percebes? E estou a aprender a não relativizar assim tanto e a conseguir mais analisar quando é que tenho que sair de certos sítios que já não são bons para mim. E também a importância de fazer acompanhamento psicológico. 100%. Acredito que nessa fase não tenhas feito, se calhar, como agora fizeste. Era obrigada. Ok. Era menor de idade, então era obrigada pelo hospital a fazer. Mas como é que era esse processo? Não é com certeza como esta experiência que tens agora? Pelo menos... Eu lembro-me de odiar essas falar. partilhas. Eu lembro-me de odiar mesmo e de não querer que a pedopsiquiatra viesse falar comigo, porque eu sentia genuinamente que não tinha nada para lhe dizer.
É tipo, eu estou bem. E eu lembro-me lembro-me que era super curioso que elas vinham ao meu quarto e perguntavam-me: estás bem? E eu pensava: eu estou com cancro. Tipo, claro que eu não estou bem. Mas sim, eu estou bem. Mas se é para falarmos de tipo, estás bem, eu ligo aos meus amigos. Então eu tinha essa cena de tipo, eu não quero estar a falar sobre os meus sentimentos. Mas depois percebi que era importante e que tinha, obviamente, muitas coisas para resolver. Mas só percebi isso muito depois do cancro. Estás a desconstruir também, ou vamos desconstruir. Eu estou-me sempre a desconstruir e a construir. Vamos desconstruindo esses momentos. Como é que é depois regressar a essa nova vida, como depois dessa morte? Olha, foi... eu nunca tenho a palavra em português para dizer, mas foi muito overwhelming. Assoberbante? Como é que se diz? Sim, por aí. Pronto. Foi muita coisa, porque na altura o meu primeiro namorado tinha desaparecido, as minhas amigas também não estavam muito presentes, que era o meu grupo de amigas desde a primária, então foi assim, depois comecei a beber, comecei a fumar, comecei a sair muito, porque tive não sei quantos anos trancada, então tive assim uma fase, não sei, de choque. Depois comecei a estabilizar, se calhar passado uns 3 anos, vim para Lisboa, comecei a trabalhar e houve algumas coisas que ficaram para trás, por exemplo, os estudos, que na altura também não consegui por causa da doença, e agora estou a voltar, e os últimos anos têm sido, eu sinto que ainda hoje liguei às minhas avós, é a minha tia-avó e a minha avó, e eu ligo-lhes sempre depois de ir à televisão a perguntar se estava bonita, e eu liguei-lhes e disse-lhes, cada ano que passa é sempre o melhor ano. E eu sinto sempre que cada ano que passa desde o cancro é sempre melhor. Eu nunca tive um ano que eu olhasse para trás e pensasse: porra, aquele ano foi mesmo bem bom, este aqui não está a ser tão bom. Eu sinto sempre que o ano a seguir traz-me tantas coisas melhores, e eu acho que também é um bocadinho das coisas que eu aprendo e da maneira que eu olho para as coisas. Coisas que se calhar me afetavam em 2024, agora estão a acontecer novamente, mas eu já tenho outra visão, então já não me afetam da mesma maneira, ou eu já não permito que me afetem da mesma maneira. E eu adoro discordar de eu própria há 5 minutos atrás. Adoro. Porque eu adoro aprender e às vezes dizem-me coisas que eu fico tipo: ei, eu nunca tinha pensado nisso, realmente tens razão. E eu estou constantemente a mutar e a mudar de opinião e a criar novas maneiras de lidar com as coisas, e eu adoro isso. Essa incoerência que nos faz falta. Adoro ser incoerente. Faz-nos falta para desconstruirmos também papéis que vamos assumindo e máscaras Exato. públicas para resistirmos aqui aos desafios na vida. Em relação aos homens, já falaste de um namorado nessa tenra idade. Como é que é hoje a tua relação com os homens? És uma mulher exigente e todas devem ser, não é? Eu acho que devia ser mais até. Fazes essa leitura? Porque Sim. vais caindo em erros que depois... Sim. Eu acho que à primeira, se calhar, não sou assim tão exigente, porque tenho muito esta questão do abandono do meu primeiro namorado. Então parece que quando alguém me valida dessa maneira, quando alguém está presente, eu valorizo muito isso. É tipo, uau, nunca ninguém fez isto por mim. Então tenho... no primeiro contacto, eu fico muito encantada pelo mínimo. E depois, avançando a relação, eu sou muito exigente, é verdade. Mas eu sou muito exigente porque eu sinto que também podem pedir o mesmo de mim. Eu nunca entrego nada, aliás, eu nunca peço nada que eu não possa entregar. E há coisas que, pronto, alguns homens veem como exigências e os homens que estão comigo não veem, porque para mim é o mínimo. Há coisas básicas que eu já não aceito e não iria aceitar, mas obviamente eu nunca digo nunca, e eu não sei qual é que é o meu futuro, se não terei algum dia uma relação novamente tóxica, em que se calhar as dinâmicas irão mudar outra vez, mas agora já tenho assim alguns tipo de dogmas de, ok, isto eu não posso mesmo aceitar, ou esta é uma pessoa que eu nem sequer me posso relacionar como amigo, por isso eu não vou abrir o meu coração, abrir esta porta para ele entrar na minha vida de forma romântica, porque nem como amigo eu quereria uma pessoa assim. E como é que se aprende a confiar depois de perder a confiança e de ver essa confiança exposta a todos os olhares? Ou a alguns olhares, mas... Sabes, eu nunca deixei de confiar nas pessoas. Nunca tive esse sentimento. Eu sei que, pronto, houve uma e várias pessoas mais que partilharam e repartilharam esse conteúdo, mas eu nunca deixei de confiar em... Nunca, mesmo. Às vezes eu até tenho coisas de pensar assim, epá...
hoje vou a um sítio, vou tentar ser um bocado misteriosa, vou tipo calar a boca, não vou estar sempre a falar imenso, e eu não consigo. Porque já te estás a castrar, não é? Eu já me estou a castrar e eu adoro pessoas, eu adoro falar sobre a minha vida, eu adoro saber coisas das pessoas e eu sinto que as pessoas têm essa conexão comigo. Eu às vezes conheço pessoas à toa e do nada estão-me a contar a vida toda e eu fico incrível. Ouve também a minha vida, toma. E faço amigos assim, faço conhecidos assim e é muito raro eu passar um dia sem me cruzar com alguém novo que leve comigo e que pense nessa pessoa noutras dinâmicas na minha vida. E eu acho que eu vou estar cá há pouco tempo, não é? Se calhar no máximo 100 anos. Se eu posso fazer o máximo e o melhor que eu consigo destes 100 anos e pelo menos entregar um bocadinho disso a outras pessoas com quem eu me cruzo, é mesmo isso que eu quero fazer. Eu adoro fazer amigos, adoro confiar nas pessoas. Se me dissessem agora, tu nunca mais podes confiar em ninguém, eu acho que preferia viver para a Groenlândia e ficar lá sozinha, porque eu vivo disso. Eu vivo mesmo de esta troca mútua de confiança entre seres humanos. E faz falta, não é? Nós vivemos Claro. em sociedade e nada faz sentido sem este E somos bichos sociais, não é? coletivo, não é? Este episódio levou-te a criar esta associação, Não Partilhes. Tem feito um trabalho muito grande junto das escolas de conferências e eu acho que é mesmo importante porque ainda há jovens meninas e raparigas que se sujeitam a coisas que por falta de testemunhos ou às vezes de outras vozes. E falta de informação. Sim, sobretudo. E às vezes os pais também não são referência ou não têm essas referências para as ajudar. E esse trabalho tem sido gratificante de que forma? Ou tem-te chegado a esse Bem, apoio? Eu vou tentar não me emocionar porque a melhor coisa que me aconteceu na vida foi o Não Partilhes, mesmo. Eu antes dizia que a melhor coisa que me tinha acontecido tinha sido o cancro e agora eu consigo dizer que a melhor coisa foi, efetivamente, pronto, não foi claro eu ter sido vítima deste crime, mas foi isto ter surgido. E das melhores coisas que eu levo comigo são mesmo as pessoas. Mas eu tenho um carinho especial pelos mais novos, pelos jovens, que eu vejo, é mesmo tipo, eu não consigo não ter esperança, não dá para não ter esperança, não dá para não ser positiva, e eu acho que às vezes até sou um bocadinho delusional, e que as pessoas pensam tipo, não, tipo, tu estás a ser bué realista, tu não, se calhar não estás com os pés assentes na terra, mas o que eu vejo é efetivamente muita força e muita garra por parte destes jovens, mesmo os que são sobreviventes dos crimes. Eles querem falar, eles querem participar, eles querem ajudar outras pessoas, eles juntam-se, eles fazem coletivos, organizam-se para agir sobre as injustiças que estão a sofrer. Eu ouço coisas e conheço jovens que eu penso mesmo tipo, uau, eu com 15 anos estava a ter negativa a matemática e tu estás tipo na União Europeia. Incrível, tipo, eu conheço mesmo e já passei por escolas que eu saio mesmo de lá a pensar, é mesmo breathtaking, eu fico sem conseguir respirar de pensar, é que é tanta energia boa, tantas pessoas com tanta vontade de agir e tão novas que eu não vejo isto em mais lado nenhum, então eu vejo um futuro muito risonho e vejo que as próximas gerações vai ser malta com muita garra. Com esta urgência de... Sim. Eles sabem que os problemas estão a acontecer agora e têm que se agir agora e querem respostas agora e rápido e eu adoro isso. Como é que olhas para estes números que depois contradizem essa urgência, como estes casos da violência no namoro nos jovens, em que alguns se sujeitam a comportamentos abusivos e ações tóxicas nesses relacionamentos? Como é que olhas para estes dados que de resto são públicos e alarmantes? Como é que olhas para eles? Em contradição com isto que me refere. Claro, eu acho que o tipo de violência foi mutando, não é? Se calhar violência no namoro, quando eu andava na escola, eu não, porque já havia telemóveis, mas quando os meus pais andavam na escola era gritar, era proibir de estar com amigos. E agora também é isso, mas há novas maneiras de cometer violência no namoro. E acho que alguns destes jovens não estão capacitados para a reconhecer, como também os adultos que os rodeiam. Então acho que esses números mostram um bocadinho isso, a falta de informação, a falta de educação e a falta de capacidade que todos nós, inclusive os jovens, que não têm culpa nenhuma, têm de reconhecer estes padrões e de reconhecer estas pequenas bandeirinhas vermelhas, não é? As red flags que às vezes nós achamos,
opá, ele é só preocupado, ele é Passamos só... o pano, não é? Sim, ele é só cuidadoso. Ou é tipo, pronto, opá, ele tem assim... Às vezes tem coisas que não é violência no amor. Por exemplo, ele é um bocadinho preconceituoso, mas também, opá, é porque ele cresceu assim numa terra mais fechada. E é tipo, não, ele é racista. Podemos dizer as coisas pelos nomes. E eu acho que, pronto, ainda há aí muitas coisas muito pequeninas que as pessoas ainda não analisam. Algumas que já existiam, outras que são novas e que as pessoas ainda não estão atentas e acordadas para perceber essa realidade. Mas acho que cada vez mais, com movimentos como o Não Partilhes e outros, outra parte positiva é que há muita adesão por parte das escolas. As escolas chamam-me muito e isso para mim também é a maior, claro, é a maior green flag de todas, não é? Realmente há interesse. Realmente vocês querem capacitar a vossa comunidade e são demasiados pedidos. Não é tipo, de vez em quando chamam a uma escola. Não, chamam-me demasiadas vezes. Eu sou só uma, não me consigo dividir porque chamam-me muitas vezes. E eu acho que esta vontade de educar os miúdos, educar quem vai ser o nosso futuro é essencial. E como é que olhas para os jovens rapazes que se tendem a extremar nas reações e naquilo que procuram, por exemplo, a violência como resposta? Sabemos hoje que os jovens rapazes estão mais a procurar a força, a violência. Como é que olhas para isso? Havendo já uma violência de género identificada e que tem por base o preconceito e este olhar diferente sobre a mulher. Eu já disse isto outras vezes, que é, eu acho que o casal jovem, o homem olha para o pai dele e pensa que perdeu direitos. E olha para a namorada dele e para a mãe dela e pensa que ela ganhou direitos. Mas isto é uma falsa visão sobre o que se passou e sobre a evolução. Porque, na verdade, nenhum homem perdeu nenhum direito. Na verdade, até os ganharam. Eles perderam alguns privilégios que não eram de todo necessários para eles terem uma vida normal e feliz. E as mulheres ganharam direitos. Também não ganharam privilégios, ganharam direitos. E eu acho que há um bocadinho esta confusão entre o que é um privilégio e o que é um direito. E é aí que se... Os homens ainda se estão a adaptar a essa realidade. Exato. E acho que também é um bocadinho necessário começar a incluir e a criar espaços onde existe a partilha entre géneros. Porque muitas vezes nós mulheres... temos esse espaço entre nós, não é? Até com amigas, com mães, com colegas e partilhamos coisas e os homens, principalmente os homens heterossexuais, cis, não têm tanto esse espaço. Essa abertura. Então, é incentivar, não acho que sejam as mulheres que tenham que criar espaços para eles, obviamente, mas incentivar a que os homens criem esses espaços também seguros, onde eles podem falar do que eles bem quiserem, podem falar de sentimentos, podem desconstruir sentimentos e desde o início nas escolas haver mais este sentido de comunidade e de troca entre géneros e entre etnias e entre realidades diferentes e não tão uma coisa individualista de estar cada um na sua carteira a querer ter a melhor nota e ter o melhor ranking do agrupamento, mas mais uma questão coletiva de todos juntos, nós todos precisamos de todos e só conseguimos funcionar se todos estivermos bem. Com essa partilha, esse coletivo não faz sentido de outra forma. Com certeza que foste educada assim, ou pelo menos reconheces esses Os meus pais tentaram. com valores essenciais. Eu queria também falar neste grupo do Telegram, onde foram identificadas 70 mil pessoas que partilham conteúdo sem consentimento. Como é que olhas para este número? É um número grande que alarma, mas não espanta, ainda assim. A mim não me espanta porque já era uma realidade que eu já conhecia. Esse grupo especificamente já não existe. E existe um exatamente igual, com um bocadinho menos pessoas, porque ainda não descobriram, os 70 mil ainda não descobriram. Mas vão continuar a aparecer enquanto não houver poder legal para proibir este tipo de situações, que este tipo de situações aconteça. Eu não fico de todo espantada, porque vai um bocadinho ligado a esta questão que eu estava a dizer de não reconhecermos a violência como violência. Há 15 anos, partilhar uma nude de uma namorada online era o normal. Não era, é tipo, se calhar haviam 3 ou 4 pessoas num grupo de 50 a dizer, isso é um bocado mau, mas a maioria dizia, olha, é o que é, então mandou fotos, olha, a net é assim que a net funciona, a vida é assim. Não havia aqui uma coisa ativa de, não, isto é mau, isto é um crime, tu podes arruinar a vida de alguém, tu podes terminar com a vida de alguém. E eu acho que muitos destes participantes deste grupo não têm a consciência do quão grave é o que eles estão a fazer. Mas espanta-te que não a tenham?
Não, porque eles têm esse poder, efetivamente. Porque, efetivamente, quando eles partilham um vídeo de uma mulher contra o seu consentimento, mesmo que eles estejam nele, os olhos estão postos na mulher. Mesmo que eles não estejam nele, os olhos estão postos na mulher. Eles sabem que têm poder e sabem que a sociedade concorda com eles. Não é uma questão, e eu digo sempre isto, que é, se todos nós pensássemos como eu e tu, este crime não existia. Porque alguém chegava aqui, imaginamos, somos 70 mil pessoas aqui. Alguém chega aqui e diz, olha, a minha namorada é uma ganda porca, vejam aqui a nude dela. Toda a gente dizia, olha, desculpa, mas tu não estás bem, isso é muito grave, vou chamar a polícia, o que estás a fazer é um crime. E pronto, assunto encerrado, não existia um grupo de 10 mil pessoas a favor disso. Agora, o que acontece é exatamente o contrário. A pessoa mostra a foto e toda a gente diz, é mesmo, vou-lhe mandar uma mensagem, vou mandar um mail para o trabalho dela à espola, vou guardar as fotos dela e vou partilhar não sei quantas vezes e vou partilhar em mais 2 grupos. E, como existe esta conivência por parte da sociedade, estes grupos existem. Mas os homens têm a consciência do que estão a fazer. Eu não acredito nessa falsa consciência de que não têm essa percepção do impacto. Eu acho que alguns deles acham mesmo... eu não digo que eles sabem o impacto, mas acham que quase que é uma coisa que é merecido, não é? Tu puseste-te nessa situação, tu estavas a enviar fotos, então eu acho que eles usam isso quase para se desculpar na cabeça deles, de isto não é assim tão grave, porque, pá, então, uma consequência de andares de saia é seres abusada sexualmente e apalpada. Uma consequência de enviares nudes ao teu namorado é ele um dia partilhar isso publicamente. Como eles têm isto assim organizado na cabeça deles, para eles aquilo é só uma consequência de uma falha, de um erro cometido pela mulher. Ou pela uma rapariga. E eu acho que eles não têm, muitos deles sabem abertamente o que estão a fazer, mas acho que muitos deles têm a consciência do que estão a fazer é mau, mas está justificado na cabeça deles, por isso eles não se veem, por exemplo, como criminosos. E é esse papel que faz falta alertar e chamar à razão, não é? Mas como é que isso se faz? Não sei se já alguma vez estiveste com alguém que assumidamente... Partilhou. Sim, nós temos um vídeo até no Não Partilhas, dos mais antigos, em que eu falo com um rapaz que tinha partilhado nudes da namorada. E eu acho que há muitos sentimentos de poder, de insegurança, sexistas, ali recalcados. Acho que pode vir de muitos sítios, obviamente, esse sentimento de eu vou humilhar esta pessoa, eu vou expor esta pessoa, eu vou usar a sexualidade desta pessoa como uma arma de arremesso contra ela. Acho que pode haver aí muitos sentimentos. No entanto, acho que isso é tudo curável com educação. Acho que desde o início, se tivermos esta questão de as raparigas não são um monstro que nós temos que ter muito cuidado a falar com elas porque elas ficam tristes e choram e temos que ter cuidado a agir e não sei o quê, e elas são esquisitas, estamos aqui, nós gostamos de jogar à bola mas elas não gostam. E mais um sentimento de nós somos todos iguais, a única coisa que nos difere é o género com que nós nos identificamos, e se calhar um dia até me posso identificar eu com o teu género e tu com o meu, por isso, na verdade, se calhar não somos assim tão diferentes, e haver mais esta pressão por parte dos sistemas de ensino para esta questão da comunidade e da empatia, de sentir empatia pelo outro, seja ele quem for. Viva ele fora da linha imaginária à volta de Portugal, viva ele noutro continente, viva ele numa barraca, seja ele um homem, uma mulher, uma pessoa não binária, gay, hetero, trans, é uma pessoa como nós e tem o direito a existir. E, portanto, e a ser livre. E a educação será sempre a resposta para... Eu acho que a educação é sempre desafios. A resposta, sim. Como é que olhas para o futuro, para ti? O que é que te vês a fazer? É assim, eu vejo-me a fazer muitas coisas. Eu também sou muito indecisa e quero fazer tudo. Mas vejo-me, assim, talvez no ramo da diplomacia. Acho que faz sentido. Também é o que eu estou a tentar inclinar-me um bocadinho mais agora, estudar, perceber mais sobre isso. A questão é que eu sou extremamente perfeccionista, então eu acho que nunca sei nada o suficiente. E eu fico maluca com conhecimento. Eu sou tipo... Consomes depois, vais ao fundo, não é? Vou ao fundo e fico
pá, como é que eu digo? Tipo, thirsty. É tipo, eu não consigo não aprofundar as coisas. Eu às vezes estou, tipo, pá, tenho que fazer um texto sobre não sei o quê. E do nada encontro lá, tipo, duas palavras que não me fazem ali muito sentido. Vou pesquisar. Do nada já estou, tipo, num buraco daquilo. E eu gosto muito de adquirir conhecimento. Eu adoro aprender. Então, acho que encontrei aqui a questão do ativismo, que faz imenso sentido para mim. A questão da diplomacia também faz imenso sentido. Mas, por exemplo, eu adoro redes sociais. Eu também adoro tirar fotos, eu adoro vestir-me, arranjar o cabelo. Por isso há aqui muitas coisas onde acho que tenho espaço para caminhar, mas acho que o foco é mesmo ativismo e diplomacia. Muito do que falámos é política e com certeza o teu caminho passará por aí no futuro. A política, como a entendemos hoje em dia, interessa-te ou não te interessa por este caminho que como conhecemos? Queres fazer diferente, certamente. Sim, eu quero muito fazer diferente. E há certas coisas que são essas questões já pré-concebidas que eu acho que têm que mudar. Não vou dar spoiler, quando eu me candidatar a Presidente da República, eu digo-vos. E não será um prémio carreira. Estou a brincar. Mas há muitas coisas que eu acho que têm que ser redefinidas, não é completamente alteradas, mas redefinidas, até para que o povo tenha conhecimento como nós. Eu acho que muitas vezes os políticos falam para outros políticos e os políticos têm que falar para o povo. E o povo não é político. Muitas vezes o povo não compreende esta linguagem politizada e diplomática. O povo sabe os problemas reais e sabe que não tem dinheiro para pagar as contas ao fim do mês e sabe os problemas que estão a acontecer naquele momento. Não vale a pena estarmos a falar de coisas super encriptadas da diplomacia, porque aquilo vai entrar por um ouvido e sair por outro e as pessoas nem vão focar no discurso que nós queremos que foquem. E eu acho que muitas vezes esse é o problema. Pelo menos estou a falar, obviamente, no caso de Portugal, que vejo que às vezes vejo partidos políticos, mas que falam apenas entre eles e falam para pessoas que têm o mesmo nível de escolaridade ou que eles acham que têm o mesmo nível de escolaridade deles, e temos que falar para as pessoas que fazem parte de Portugal, que é o povo português. Há um partido especificamente que diz falar para o povo e pelo povo. Há este risco de ir aos extremos, não é? Eu acho que falar para o povo não é ser populista. São coisas bastante diferentes. Mas é nisso que se calhar os outros partidos pecam. Em não falar diretamente para o povo, em não usar linguagem simples e direta. E até, por exemplo, podemos ir mais longe, acho que o decreto-lei devia ter uma tradução para o povo. Eu acho que o decreto-lei está com uma linguagem super jurídica e técnica que a maior parte das pessoas não percebe. Ok, eu estou a ser vítima de um crime, tu vais ler aquilo, são não sei quantas páginas e artigo e jurisprudência. O quê? Tens que ir, se calhar, não sei onde, perguntar a um amigo que é advogado, que te estudou direito para te ajudar, e depois é a opinião dele e a opinião do outro. Se calhar devia haver uma tradução, não sei se isso é possível, obviamente eu estou a falar completamente à toa, para que as pessoas tenham acesso a isso de uma forma mais fácil, não é? Simplificar isso que no fundo faz respeito à vida de todos nós, mas perguntava-te isto em relação a estes extremos de falar pelos outros ou falar pelas preocupações que serão as dos outros. É um risco, não é? De assumir, porque muitas vezes o discurso que é usado também é um discurso falacioso e portanto a verdade não vende tão bem quanto a mentira. Temos assistido a isso mais regularmente. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que é muito importante trazer casos reais e falar com as pessoas em campo para perceber o que é que se está a passar. Obviamente que eu não concordo com qualquer tipo de discurso, venha de que ponta do espectro político for populista. Muito menos discursos apologistas ideologias de extrema-direita, não é? Acho que nunca será esse o caminho. O caminho será sempre pela igualdade, pela empatia e pela paz. E acho que esses discursos de tentar procurar um bode expiatório, tentar apontar dedos, nunca vão dar resultado. Nós temos que olhar para os outros exatamente como iguais. Claro que há comunidades, há sítios, há locais que têm problemas específicos, mas muitas vezes os problemas são resultantes de falhas do Estado. Ou seja,
o Estado falhar e depois ainda apontar o dedo, acho que é mesmo muito feio e hipócrita. Acho que um Estado decente, de direito, nunca poderá fazer isso. Tem sempre que tomar essa responsabilidade de, ok, se alguma coisa aqui falhou, nós também falhamos, então temos que ajudar. Falavas em mudar o discurso e chegar também às pessoas de uma outra forma diferente desta que falas. Como é que poderemos fazer isso? O que é que te vai na mente? Eu acho que é falar de uma forma simples, acho que é trazer casos reais, ouvir as pessoas com atenção, perceber realmente como é que são os problemas. Por exemplo, está a ver, queres fazer um projeto para um bairro da periferia. Tu não vais fazer esse projeto sem falar com os cidadãos do bairro da periferia, não é? Não vale a pena não falares com quem está a passar e a viver os problemas e as coisas boas e as coisas más dessa zona. E eu acho que isso às vezes falta um bocadinho o toque de... Estamos aqui, não é? Claro, quebrar essa bolha e essa barreira de, ok, eu estou aqui a tentar resolver isto, mas o que é que vocês precisam? Quais é que são os vossos pedidos? E eu acho que esse saber que não é académico, esse saber que é empírico das pessoas que vivem lá, que passam por esses problemas, é muito mais importante do que o saber académico. É realmente perceber o que é que se passa com aquelas populações, o que é que se passa com aqueles cidadãos e o que é que se pode fazer, o que é que eles pedem que se faça para agir. E nós... Eu não, porque ainda não tenho esse saber, mas quem o tem, analisar esses pedidos e corresponder da melhor maneira possível. Eu acho que isso às vezes falha um bocadinho. Falar com as pessoas e conhecer casos reais e perceber, ir para o campo, não é? Ir para o campo de batalha e realmente perceber no meio das pessoas o que é que se está a passar e qual é que é o problema. Não vale a pena eu estar no meu T2 de não sei quantos mil euros no Parque das Nações a mexer num computador e a achar que estou a fazer e muitas coisas quando eu nem sequer conheço com quem é que estou a lidar. Eu acho que tem que se conhecer as pessoas. Acho que é assim que se evolui, não é? Conhecer as histórias, a ouvir com atenção e a perceber o que é que foi feito de errado até agora e o que é que pode ser melhorado. É desconstruir. Desconstruir para construir. É muito isso que tens feito no teu caminho e com certeza continuarás a fazer. Já passámos aqui o tempo que eu te tinha convidado. Desculpa. Não. Eu sou tagarela. Acho que foi perfeito. Eu costumo terminar o podcast a pedir uma reflexão ao convidado, neste caso à convidada, que é sobre o título do podcast, A Esperança Atrás do Muro. O que é que este título te transmite? É assim, como eu te disse, eu sou uma pessoa muito esperançosa. Eu acho que se me apertarem deve-me sair esperança pelos olhos. E eu acho que... se perdemos a esperança, perdemos quase tudo. Acho que há sempre, a seguir aos momentos maus, nem sempre vem um momento bom, mas pelo menos vem um momento não tão mau. E acho que está sempre dentro de nós essa força para encontrar esse novo momento. Se não tiver, tentem procurar pessoas perto de vocês, próximas de vocês, que vos ajudem a encontrar esse momento melhor. E acho que ter esperança é mesmo essencial para vivermos uma vida minimamente plena enquanto o tempo que passamos aqui na Terra, que já não é muito. Muito obrigado. Obrigada a eu. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.